Universidade Federal de São Paulo, na disciplina de infectologia. Hoje a gente vai conversar então sobre os coronavírus. Existe então uma série de hipóteses que procuram explicar como que esse vírus novo foi parar no ser humano. Uma das hipóteses é que algum coronavírus de algum outro animal, que pode ter sido pangolim, pode ter sido morcego, pode até ter sido algumas serpentes, eles acabaram sofrendo mutações no seu material genético e adquiriram a capacidade de infectar o ser humano. Começou a aparecer uma doença nova e as autoridades de saúde da China perceberam que era um vírus novo. Perceberam que ele era um coronavírus, então tinha que dar um nome para ele. Como ele era parecido com o primo dele, que é o vírus da SARS, ele foi chamado de SARS-coronavírus do tipo 2, SARS-CoV-2. Então esse é o nome do vírus. E a doença que ele causa foi chamada de doença associada ao coronavírus de 2019, chamado de Covid-19. COVID de coronavírus, D de doença. Tracinho 19, porque ele foi descoberto nos últimos dias de 2019. Os vírus, assim como a gente, eles são divididos em famílias. Uma parte dessa família já era conhecida há muitos anos. Eles causavam resfriado, e alguns deles causavam diarreia. Mais recentemente, no ano de 2003, foi conhecido um outro coronavírus chamado de SARS. E depois disso, em 2012, um outro coronavírus chamado de MERS. Esses vírus, eles causam uma doença muito semelhante à gripe. E eles são bastante agressivos. Não é a mesma doença, mas clinicamente parece muito com influenza. Totalmente diferente de, por exemplo, sarampo, febre amarela, ebola, outras doenças, inclusive, são muito mais graves. Ele gosta muito do trato respiratório, gosta de causar febre, secreção, tosse. Esse vírus é considerado um vírus muito grande. Se a gente pegar o material genético desse vírus, é 3 vezes maior do que outros vírus. Por exemplo, o vírus do resfriado. Então é um vírus muito grande. Esse material genético dele é formado por RNA. O vírus pode ser do tipo DNA ou RNA. Dentro desse RNA, ele tem a capacidade de produzir uma série de proteínas que ajudam na multiplicação desse vírus. Como são várias enzimas diferentes, elas podem ser alvos para remédios para a gente inibir a multiplicação do vírus. Existe um termo que a gente usa que é chamado de período de incubação, que vai entre a pessoa ganhar um determinado vírus e a doença se manifestar do ponto de vista clínico. Parece que existe uma variação bastante grande nesse caso. Depende, por exemplo, da quantidade de vírus que a gente recebe a partir de um outro doente. Normalmente esse período é ao redor de 4 a 6 dias, mas atualmente a gente sabe que tem pessoas que podem demorar um pouquinho mais, talvez até 14 dias. Mas é por isso que quando a gente vai deixar uma pessoa em quarentena, a gente deixa essa pessoa isolada durante 14 dias. Porque esse é o período que a gente conhece agora que as pessoas vão manifestar a doença. Detectado na China, e que ele tinha o potencial de causar problemas sérios de saúde pública. Desde então, uma grande parte do foco da comunidade internacional se voltou para tentar entender melhor como ele se comporta e como tentar combater a infecção de novas pessoas. Vírus são partículas peculiares. Eles armazenam material genético, como o DNA, dentro de uma cápsula de proteína. Eles são os parasitas perfeitos. Ficam inativos quando fora de uma célula, só que, quando conseguem entrar em uma, eles se apoderam dela e fazem ela trabalhar produzindo mais do material genético viral. É como se transformassem uma célula em uma fábrica de novos vírus. Esse é um dos motivos pelo qual temos tantos sintomas ruins quando somos infectados por um novo vírus. Ele impede que o nosso corpo se comporte normalmente. E embora o material genético contido nos vírus seja, em geral, curto e simples, ele é o suficiente para fazer com que as células hospedeiras gerem milhares de novas cópias. Mas esse processo de replicação não é perfeito. Falhas podem acontecer e acontecem. É por esse motivo que algumas cópias do vírus são produzidas com certas alterações. E você já deve ter ouvido falar disso, só que com outro nome: mutação.
São essas alterações que dão novas propriedades para um novo vírus. E esse novo vírus, que surgiu através de uma mutação, pode atacar alvos diferentes do anterior. Na maior parte dos casos, o seu corpo tem uma resposta padrão para esse tipo de infecções. Em geral, o seu corpo não consegue lidar com elas normalmente sozinho em cerca de 5 dias. Vírus podem ser divididos em vários grupos, e um deles é o coronavírus, que inclusive é um grupo bastante comum de vírus. É muito provável que durante a sua vida você já tenha pegado um resfriado e que esse resfriado tenha sido causado por algum tipo de coronavírus. Mas aqui entra a questão, e o motivo de eu ter falado de mutações. O que nós estamos vendo no mundo agora é o surgimento de um novo tipo de coronavírus, causador da Covid-19, que significa algo como doença causada por um coronavírus em 2019. Isso não significa que todo vírus esteja sempre a um passo de sofrer mutação e se tornar mais perigoso para seres humanos. É apenas uma daquelas baixas probabilidades que, quando acontecem, podem ter resultados que nos assustam. Esse novo vírus é muito parecido com outros vírus que nós já conhecemos. Os sintomas são parecidos, inclusive. Febre, tosse e dificuldade de respirar. Mas esses também são sintomas de praticamente qualquer outro resfriado que você possa pegar. Quando a saúde de algumas pessoas já não é a melhor possível, a infecção por um novo vírus pode ser bastante perigosa, podendo colocar a vida da pessoa infectada em risco. E nós queremos viver. Medo é a reação natural do ser humano nessa hora e não tem nada de errado nisso. Então aqui entra a questão de principal urgência agora. Como combater um novo vírus que tem potencial de matar seres humanos? A primeira coisa é que rapidez é fundamental, porque os vírus se deslocam de maneira fácil e rápida de um ser humano para o outro. Se uma pessoa vivendo em uma cidade com grandes concentrações de pessoas é contaminada, a chance de ela contaminar outras pessoas é muito maior. Nessas cidades, a estrutura de saúde deve estar preparada para receber e tratar pacientes contaminados com o vírus. E a responsabilidade não é só da estrutura de saúde, dos hospitais ou dos médicos. Nós, como população, também precisamos compartilhar notícias corretas e relevantes. Uma das últimas coisas que precisamos no momento em que uma nova epidemia surge é de desespero, que geralmente é sinal de que, ou 1, faltam informações, ou 2, existem muitas informações incorretas circulando. Ou, na verdade, até ambos. Então, o quão perigoso é o novo coronavírus? A primeira reação natural nossa é olhar para a taxa de fatalidade, que no caso é relativamente pequena. A maioria dos infectados se cura naturalmente da infecção, e a infecção em crianças e mulheres grávidas parece ser bem leve. A segunda reação natural é comparar essa fatalidade com outros vírus que nós já lidamos. E, naturalmente, existem alguns com uma porcentagem maior e outros com uma porcentagem menor. No entanto, é um erro usar apenas a fatalidade como um único parâmetro de perigo em uma epidemia. Existem muitos outros fatores envolvidos. Quando nós falamos de perigo, nós temos que analisar as consequências como um conjunto, e não analisar elas individualmente e usar isso como manchetes de notícias. O perigo do novo coronavírus vai além de infecções e possíveis fatalidades. Por causa da estrutura de sociedade que nós temos hoje, em que as nações estão cada vez mais próximas, ele envolve fatores econômicos que vão muito além do dinheiro e até refletem na disponibilidade de comida na sua mesa, até fatores sociais, como hostilidade direcionada a grupos étnicos causada puramente por desinformação. E mesmo que a atual taxa de fatalidade pareça baixa, levando em conta os 7,7 bilhões de habitantes do planeta, nós estamos falando de casualidades da ordem de milhões de pessoas, o que teria impactos profundos na estrutura social e nas relações humanas e de nações na Terra. Então sim, a epidemia do novo coronavírus é uma epidemia séria, como todas as outras epidemias virais, e nós precisamos lidar com um assunto com toda a seriedade que ele requer. Mas, de novo, esse cenário que eu apresentei antes seria o caso nós não tivéssemos maneiras de lidar com a propagação do vírus e também levando em conta que todas as pessoas do planeta estariam sujeitas à contaminação. Mas esse é um cenário em que nada seria feito para conter novas contaminações. O que é bem longe do cenário atual em que esforços coletivos estão trabalhando muito para conter o avanço do vírus. Nesse sentido, nós todos podemos ficar tranquilos. Para você ser contaminado por um vírus, é necessário que de alguma maneira ele entre no seu corpo. E a pele é uma ótima barreira na hora de impedir que isso aconteça. Só que tem um porém. A principal via de entrada no seu corpo é a sua boca, os seus olhos e o nariz. E geralmente o vírus chega até esses lugares através das suas mãos.
Não adianta usar máscaras em aeroportos se você tocar em tudo que você vê pela frente e logo depois disso coçar os olhos ou roer as unhas. Ok, então como que o novo coronavírus pode chegar até a sua mão? Vírus não voam. E não só isso, vírus perdem a sua capacidade de se multiplicar muito rapidamente quando estão fora de um ser vivo. E vai ainda mais além. O vírus precisa vir de alguém infectado. Se ninguém na sua cidade possui coronavírus, você não corre risco de contaminação. Ele não pode simplesmente surgir do nada em algum local aleatório do planeta. É preciso que alguém leve o vírus até lá. E é por isso que você deve lavar suas mãos com a maior frequência possível. Você só será contaminado se as secreções de uma pessoa contaminada, como a saliva, conseguirem invadir o seu corpo. Isso acontece através de beijos, se uma pessoa espirra ou tosse muito perto do seu rosto desprotegido, ou se você simplesmente colocar na boca a mão que tenha entrado em contato com secreções de outros. E fazer isso é bem mais fácil do que parece. Mesmo que você não veja diretamente as secreções de outras pessoas, quando uma pessoa fala, ela emite pequenas gotículas de saliva e muco que ficam suspensas no ar. E se ela estiver contaminada, essas gotículas podem contaminar uma superfície. Se você toca nessa superfície e depois rói as unhas, você está levando secreções diretamente para o lugar onde ela pode causar uma contaminação. E para evitar isso, uma das coisas que você pode fazer é lavar bem as suas mãos, evitando a sua própria contaminação e de outras pessoas. E caso você já esteja em um local com casos confirmados, você também pode evitar aglomerações. Ok, então por que vacinas ainda não foram feitas para o novo coronavírus? Essa pergunta pode ser dividida em duas, na verdade. Primeiro, vacinas não vão ajudar quem já está infectado. Essas pessoas precisam seguir o tratamento adequado recomendado pelas autoridades de saúde. E segundo, as vacinas são produzidas a partir do conhecimento que se obtém sobre um novo vírus. E isso leva certo tempo. Somente após esse período de estudo é que vacinas podem ser desenvolvidas. E mesmo assim, após o desenvolvimento, ela tem que ser testada na população para garantir a sua segurança e eficácia. Todo esse processo demora cerca de 1 ano, caso seja feito de maneira emergencial. São nesses momentos de medo, como na chegada de um novo vírus, que nós percebemos como somos frágeis. E isso é bem frustrante de um ponto de vista humano. Ligar os noticiários hoje pode ser tanto uma experiência reconfortante por ver o sucesso que nós estamos tendo ao lidar com o novo coronavírus, quanto uma experiência amedrontadora. Olha, não é à toa que muita gente está assustada. O vírus está se espalhando com uma velocidade assustadora e hoje, poucas semanas depois dele surgir, já temos mais de 28 mil casos registrados e esse número não para de subir. Será que estamos à beira de uma epidemia mortal? Estaria a corporação Umbrella por trás disso? Seria o coronavírus uma arma biológica que saiu do controle? Calma, porque chegou a hora de você entender o que está acontecendo. Os casos de pneumonia começaram a surgir do nada na cidade chinesa de Wuhan. Essa quantidade enorme de casos aparecendo do dia para a noite indicava que alguma coisa específica estava contaminando as pessoas. O problema é que ninguém conseguia descobrir a origem dessa pneumonia. Esse assunto começou a bombar de verdade no dia 31 de dezembro, quando a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre esses casos. Aí no dia seguinte foi anunciado que a infecção teria começado num mercado de frutos do mar que foi imediatamente fechado. Esse grande mercado, que ocupa um espaço de mais de 50 mil metros quadrados, não vende só frutos do mar. Tem de tudo lá, galera. Carne de cachorro, de camelo, de avestruz, de escorpião, de filhote de lobo, de crocodilo, de dragão. Tem carne para todos os gostos, tá? Por mais que eu não concorde nunca com essa questão aí de comer cachorro. Isso é errado, vocês aí que estão fazendo isso estão errados. Mas o grande problema é que esse mercado é uma verdadeira nojeira. Os animais são vendidos ainda vivos nas barracas e o lance é que alguns deles eram portadores desse vírus. Mas ninguém sabe ainda ao certo qual espécie começou a contaminação. Os órgãos de saúde suspeitam de sapo, morcego, carne de cobra, até de galinhas e coelhos. E é importante dizer que a origem desse vírus não tem nada a ver com Resident Evil, pessoal, mas sim com biologia. Existem vírus e bactérias que se hospedam em animais sem causar nenhum dano ao bicho. E esses micro-organismos podem
podem acabar infectando humanos que tenham contato com esses animais. Mas a coisa ficou sério mesmo no dia 9 de janeiro, quando confirmaram que essa pneumonia era, na verdade, causada por um tal de coronavírus. Não é apenas um vírus, mas sim um grupo de vírus que são chamados assim porque se parecem com uma coroa, né? A palavra que em italiano e espanhol é corona. E alguns desses vírus são muito comuns. Sabe aquela vez que você ficou tossindo, que seu nariz correndo tudo nojento por alguns dias, sabe? Então, isso pode ter sido por causa de um coronavírus. Agora, não podemos esquecer que é muito comum vírus sofrerem mutações e ganharem características mais agressivas. É por isso que temos que tomar injeção de gripe todo ano, porque o vírus da gripe é altamente mutável. E isso já aconteceu com o coronavírus outras vezes. Ele foi se modificando. Em 2002, também na China, tivemos uma epidemia de SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. A doença acabou se espalhando para mais de 25 países e matou quase 800 pessoas. Teve também um surto de MERS, né? Ou Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que começou em 2012 e até hoje deixou mais de 800 vítimas, aparecendo em mais de 25 países. Todas essas doenças foram causadas por mutações de coronavírus. E é isso que está rolando agora, com um coronavírus chamado de 2019 nCoV. Tá? Ele tem esse nome complicado porque 2019 é o ano que ele apareceu. N de new, né, que é novo em inglês, e CoV, que é a abreviação de coronavírus. Tá? Então o nome dele, na verdade, é apenas Novo Coronavírus de 2019. Né? A galera não é muito criativa, né, na hora de dar os nomes, não. E da mesma forma que é comum com os coronavírus, os sintomas causados por sua infecção são típicos de doenças respiratórias. Com mais de 11 milhões de habitantes. Em comum, os 4 tinham um caso estranho de pneumonia muito séria que testou negativo para todo tipo de vírus respiratório comum, como a gripe. E o mais preocupante, os 4 trabalhavam na feira de pescados de Hunan, uma feira que vende muito mais do que peixes, com sapos, marmotas, tartarugas, pato, fazão, ganso, porco, javali, crocodilo, enfim, uma variedade enorme de animais selvagens que frequentemente têm doenças que nós não temos. O Centro de Controle de Doenças local mandou funcionários para o mercado e descobriram mais casos de pessoas com esses sintomas. Notificaram o Centro de Controle de Doenças chinês e nos testes dos doentes encontraram um novo tipo de coronavírus, o Wuhan 2019. Um vírus do tipo que já nos infectou no passado e causou outros surtos de doenças respiratórias. Checando o registro de pacientes com casos de pneumonia séria, descobriram que desde o começo de dezembro, pessoas já estavam sendo internadas por isso. Grande parte delas trabalhando na feira de pescados ou pessoas próximas, e em pouco tempo os casos aumentaram, passaram para centenas, depois milhares, e o problema se tornou muito mais sério. Os sintomas são parecidos com os de uma gripe, muito pior para quem pega. Tosse seca, falta de ar, febre, problemas no pulmão e diarreia forte. Mas muito pior porque de cada 100 pessoas com coronavírus, em média 20 a 25 têm complicações sérias e precisam ser internadas. Proporcionalmente são mais de 1000 vezes mais pessoas hospitalizadas do que em um surto de gripe. O mais preocupante são os casos dos idosos. Em surtos passados desse mesmo tipo de vírus e no surto de 2019 e 2020, quase ninguém com menos de 25 anos fica doente e tem complicações, enquanto entre os mais velhos, acima de 65, a situação é mais séria, especialmente por conta de complicações como problemas cardíacos, respiratórios, diabetes, que pioram o quadro. Mesmo assim, dos casos estudados em 2020, o vírus não mata muitas pessoas, ele preocupa porque ele debilita muito elas. Como ele é um vírus respiratório, como o da gripe, os cuidados são os mesmos que a gente toma para não ficar gripado. Lavar bem as mãos ou usar álcool gel e desinfetante várias vezes ao dia e sempre que sair de casa. Em regiões de perigo, cobrir o rosto com máscara tanto para não contrair o vírus quanto para garantir que alguém doente não passe para outras pessoas com espirro. E isolar os doentes. Como os sintomas acontecem perto da exposição, isolar quem teve febre, sintomas respiratórios ou quem entrou em contato com as pessoas doentes ainda é o melhor caminho para conter a doença, mesmo no caso dos mais novos que não desenvolvem as complicações, porque podem passar esse vírus para os idosos. No caso do coronavírus, esse isolamento precisa ser muito mais sério para a gente não ter uma nova pandemia. Nos casos anteriores, e nesse surto de 2019, um dos grupos que mais sofre com a doença são profissionais de saúde tratando dos casos mais sérios. Por isso é uma infecção tão complicada. Felizmente, nesse surto atual, tudo indica que esses profissionais não estão sendo tão atacados quanto esperado quanto antes.
Por isso os chineses estão tendo tanto cuidado com o isolamento e estão sendo tão estritos e até estão afastando pessoas menos doentes dos hospitais, para garantir que só quem realmente precisa vai se expor ao vírus. E se você quer saber o que aconteceria ou pode acontecer caso o coronavírus escape de vez da China, é só dar uma passada no meu canal em youtube.com/atiliamarino, que eu falo exato. Quer dizer que ele não deve ter vindo de uma cobra, mas também não garante que ele veio diretamente do morcego para as pessoas. O mercado de pescado de Wuhan não vendia morcegos e nos casos anteriores desse tipo de vírus ele passou do morcego para outros bichos, como o dromedário, e depois para humanos. E isso acontece com contato com o animal vivo ou com a carne dele e não com a comida preparada. O CDC chinês testou os bichos da feira de pescados e animais da região atrás de qual podia ser a fonte da infecção, mas não acharam nenhum bicho contaminado. Mesmo assim, fecharam o mercado e agora a gente não sabe se esse surto começou no mercado porque ele foi trazido por algum bicho que estavam vendendo lá ou porque alguém que cria esses bichos e convive com morcegos ou com outros animais de criação veio infectado do interior da China para Wuhan e passou para as pessoas por lá. O que nós sabemos do vírus e dos casos de transmissão acompanhados indica que foi uma transmissão para humanos e que a transmissão entre as pessoas agora está acontecendo bem. Um grupo de familiares com transmissão entre pessoas e sem contato com o mercado ou com qualquer alguém de lá mostra que a doença consegue se espalhar sozinha e também mostrou transmissão vinda de pessoas sem sintomas, o que só reforça a necessidade de isolar os casos e acompanhar as pessoas próximas para garantir que todo mundo doente está isolado. Até agora são milhares de casos e algumas dezenas de mortes. Parte desse aumento de casos é até esperado, porque conforme se rastreia e se testa mais pessoas com sintomas e as pessoas próximas, a gente acaba descobrindo mais casos de pessoas que já tinham se infectado, mas não sabiam. Com base no que a gente sabe do vírus e nos casos que estão acontecendo fora da China, tudo indica que não estão escondendo outros surtos em outras partes do país. Oceania, Europa e América do Norte que ou são próximos ou têm grande troca de viagens com a China. O Brasil está entre os países de baixo risco de um salto de alguém doente para cá, com base no padrão de viagem internacional, embora a gente tenha casos suspeitos. Nenhum deles até agora foi confirmado como coronavírus, até a gente fazer esse vídeo. Também temos uma vantagem por aqui no Brasil, porque a gente está no verão, e os dois surtos de síndrome respiratória que a China teve, esse e o de 2003, começaram no inverno e se espalharam para países que estavam no inverno. Então a temperatura pode ser importante para o vírus. Esse surto de agora vai começar a ficar realmente preocupante se pessoas em outros países começarem a se infectar, como está acontecendo na China, o que não se passa até agora. A gente só tem casos de viajantes ou de pessoas próximas que foram infectadas em outros países. É o equivalente à China estar passando por um incêndio e a gente está vendo algumas cinzas quentes caindo em outros lugares. O nosso alerta cresce se começarem outros incêndios, o que de novo não está acontecendo nesse momento.